Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos aqui para mais uma reflexão na palavra do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Eu gostaria de falar com você hoje sobre o Evangelho e o racismo. O que nós podemos ver na Escritura sobre será que a Escritura tem alguma coisa a nos dizer sobre esse assunto tão importante, tão em pauta? Então nós estamos hoje para meditarmos. Graça e paz, graça e paz. Abra comigo a sua Bíblia Sagrada, graça e paz. Capítulo de número 10 do livro de Atos. Capítulo de número 10 do livro de Atos. A partir do versículo 25, nós estaremos falando hoje sobre a questão do racismo. É algo que sempre se levanta, sempre que acontece algum ato de racismo, e agora aconteceu nos Estados Unidos, que foi relevante, que atraiu a atenção da mídia, graça e paz. Então hoje nós vamos ver se o Evangelho se tem uma resposta. Atos 10, 25. Atos capítulo 10, versículo 25. Nós vamos falar sobre o triunfo do Evangelho sobre o racismo. O triunfo do Evangelho sobre o racismo. Atos capítulo 10, versículo de número 25. Diz assim: aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem demora. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? Hoje nós vamos ver sobre o triunfo do Evangelho sobre o racismo. E esse é um texto do capítulo 10, que é enorme. Então nós vamos começar sobre a questão do racismo. Antes nós vamos fazer uma breve introdução. E eu aconselho que você depois lê em casa o capítulo 10 todo, porque é um capítulo que fala desse assunto. Porque aqui nós temos duas pessoas completamente opostas. Pedro, judeu, da Palestina, e Cornélio, um romano. Pessoas que jamais se tornariam próximas. Pessoas que se
se excluíam, pessoas que era cada uma no seu quadrado, pessoas que jamais poderiam interagir, certo? Por raça, religião, prática, etc, etc, etc. Então eu peguei aqui uma definição de racismo, do caderno de psicologia também, mas peguei uma de um dicionário muito bom. Racismo é a denominação da discriminação e do preconceito, direto ou indiretamente, contra indivíduos ou grupos por causa de sua etnia, certo? Ou cor. Então aqui nós temos um texto de Pedro, um caso de preconceito e um caso de racismo, né? Mas era um caso de racismo de ambos os lados. O judeu, Pedro vai entrando na casa de Cornélio e vai dizendo: você sabe que eu não posso entrar, conversar com você, nem mesmo me aproximar, né? Tanto minha cultura, minha religião, minha prática nunca me permitiu isso. Então nós vamos ver hoje, introdutoriamente, a gênese do racismo está na ruptura com Deus e na absolutização do eu. Antes de nós entrarmos praticamente no texto, propriamente no texto, o racismo ele tem início quando alguém se acha superior aos outros. E isto na Escritura tem sua origem quando Satanás não aceita ser um grande anjo, mas ele quer ser superior a todos os demais, e ele começa a conjugar o verbo na primeira pessoa: eu subirei, eu serei, eu me assentarei, eu me exaltarei, eu exaltarei o meu trono. Então o que acontece? Ele rompeu com Deus e entronizou o eu. E agora ele olhava todas as pessoas de cima para baixo. É o pecado luciferiano, é o pecado do orgulho. E aí o homem agora, quando rompe com Deus, comete o mesmo erro. Quando nossos primeiros pais rompem, porque a questão do racismo muitas vezes é abordada somente do ponto de vista da antropologia secular, sem levar em conta, e eu gostaria de oferecer aqui uma outra alternativa, uma segunda opção: fazer uma análise do ponto de vista bíblico-teológico. Então o que acontece? Do ponto de vista teológico e bíblico, o racismo tem sua origem quando o homem rompe com Deus. Quando o homem dá as costas para Deus e resolve tomar em suas mãos o seu destino. Então esse ser humano agora, divorciado de Deus, emancipado de Deus, separado de Deus, coloca o eu como o supremo governante da história. E agora tudo que não for o eu é menor. Então o eu está acima de tudo e de todos. E aí começa a questão das diferenças. Porque qualquer pessoa que não seja o eu é inferior. E com a queda o homem tem uma distorção em toda a sua estrutura psicológica, espiritual e social. Em todas as áreas da vida o homem agora é um ser que não segue mais o modelo original. É um ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas é um ser que agora não parece mais com Deus. Tem assim alguns vislumbres, mas muito raros, porque se emancipou.
E baseado nisso, nesse afastamento de Deus, o homem, agora, o racismo é uma construção progressiva, baseada na noção equivocada de supremacia de um sobre o outro, da supremacia de um sobre o outro. Então agora é algo que vai sendo construído, mas o homem já nasce, depois da queda, se achando superior. E em se achando superior, ele já é racista desde o nascimento. E esta manifestação, porque todo ser humano é racista, desde a concepção, só que isso só vai se manifestar mais tarde, à medida em que ele vai se apercebendo das coisas. Então é uma construção, a pessoa ela já nasce com aquela crença de que ela é superior, de que ela é o umbigo do mundo, de que ela é maior do que todas as pessoas. Então daí ela procura justificativa para justificar a sua superioridade. Então ela procura na raça, na pele, no modo de vida da pessoa. Ela quer uma justificativa. Porque o racismo nada mais é do que uma justificativa para a absolutização do eu. Para o orgulho, para o pecado do orgulho, para o pecado da prepotência, de se achar superior aos outros. Então tem que arrumar o meio, tem que arrumar uma justificativa. Eu sou superior a ele por causa da cor da pele. Eu sou superior a ele por causa da religião. Eu sou superior a ele porque eu tenho mais dinheiro. Eu sou superior a ele, mas tudo nasce nesse nosso achar superior. É uma interpretação religiosa equivocada da orientação divina sobre o assunto. Quando você procura uma religião e a pessoa começa a sentir necessidade de se separar, no cristianismo não existe essa ideia. A separação que o cristianismo prega, o verdadeiro cristianismo, cuidado, porque muitas vezes o que você ouve, e por isso talvez você não concorde, é uma caricatura do evangelho. Você nunca ouviu o evangelho, você ouviu caricaturas do evangelho. E é por isso que hoje eu me propus a falar sobre esse tema, porque muitas vezes as pessoas não respondem a isso. E o que acontece? Quando Deus chega e Deus diz, olha, pessoal, vocês não vão comer isso. Vocês vão comer isso. Eu vou impor a vocês regras dietéticas. Vocês têm que se separar das demais nações. Vocês têm que ter uma religião exclusiva. E aí o que aconteceu? Mas o objetivo de Deus era para, através desse povo, uma vez separado, uma vez iluminado, uma vez orientado, uma vez em comunhão com Deus, servisse de instrumento para alcançar os outros. Servisse de instrumento e de exemplo para alcançar os outros. Mas o que aconteceu? O homem caído, o homem com todo o seu ser completamente danificado, agora é alguém que se acha superior aos outros e que não pode mais comungar e que não pode mais compartilhar e que tem que se afastar, e isso gera aquele elemento que já existe dentro de nós,
de superioridade e supremacia. Então eu sou melhor que você. Então eu entendi, Deus me escolheu e eu sou melhor que você. Então isso não era o que Deus disse. É tanto que Jesus chega e ele diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E aí Jesus chega para corrigir todos os equívocos de Adão e da descendência de Adão. E é por isso que os cristãos precisam ser descendentes de Jesus Cristo, com os equívocos corrigidos. Mas parece que muitos não aprenderam a lição. É uma pandemia em que todos foram infectados, direto ou indiretamente. Então não existe ser que não seja racista. Não existe ser que em algum momento você não se sinta superior ao outro. Porque existe uma diferença entre racismo e expressão do racismo. A expressão do racismo é simplesmente a manifestação de algo que já está aqui dentro, mas que muitas vezes, devido à minha cultura ou educação, eu consigo não demonstrar, ou por causa do limite dos parâmetros das leis, eu tenho vontade de expressar, mas eu me aquieto, ou por causa de convenções sociais, ou por causa de militância em uma área, eu acho que eu não sou racista. Mas quando você se acha superior a alguém, mesmo que seja da sua própria raça, você já está sendo racista, porque a origem, a gênesis, o embrião do racismo é se achar superior. Então, muita gente que milita contra o racismo, muitas vezes você é racista contra aquele que trabalha lá com você, mesmo que seja da sua cor, da sua etnia, mesmo que fale a sua linguagem, mas você diz: cale a boca que você não sabe de nada, eu é que estudei nessa área, você não tem formação nessa área. Chega um momento onde o racismo ele aflora, onde a gente se acha superior aos outros. Em algum momento a pessoa se acha. Basta a polícia parar seu carro para você dizer: está pensando que está falando com quem? Todos nós somos racistas. Agora Deus chega. E existem inúmeras pessoas que estão tentando combater o racismo. E algumas alternativas, e isso é plausível, é elogiável a atitude. Mas nós já vimos que a cultura não resolve. Porque onde foi que aconteceu o ato de racismo noticiado na mídia? Um país de primeiro mundo. Onde é que as pessoas jogam casca de banana para os jogadores? Na Europa, considerado primeiro mundo. Certo? Então nós já vimos que a questão de cultura não resolve o problema. Muitas vezes pessoas cultas são fortemente racistas. E pessoas quase que ignorantes, semi-analfabetas ou analfabetas, muitas vezes não dão bola, não se acham superiores aos outros. Não acham que são melhores do que os outros. E às vezes também tem gente paupérrima aí que se acha superior. Então isso não é questão de cultura ou não cultura. É uma questão interna. É algo que já nasce conosco. E só vai se manifestar
É assim como a bananeira, ela nasce bananeira, mas leva algum tempo para ela produzir banana. Nós já nascemos racistas e para manifestarmos, expressarmos o racismo é questão de tempo. Então agora o que acontece? Nós vamos agora entrar no texto, certo? Para vencer o racismo, segundo o Evangelho, segundo Deus, é necessário que haja uma intervenção divina. Se nós queremos ter triunfo sobre o racismo, faz-se necessário uma intervenção divina e uma aceitação humana. Porque por um lado é claro que Deus quer o triunfo sobre o racismo, que Deus quer, certo? Que as pessoas não sejam racistas. Mas deixa eu dizer uma coisa, enquanto o homem não for transformado internamente, é utopia imaginar em um mundo sem racismo. Vou repetir, enquanto as pessoas não forem transformadas internamente, é utopia imaginar que nós vamos conseguir acabar com o racismo. Certo? Então o que acontece? Deus resolve dar uma lição para nós de como acabar racismo. E aí Deus pega duas personagens completamente opostas, de raças diferentes, de crenças diferentes, de mundos diferentes, de religiões diferentes, de deuses diferentes, de tudo. Completamente antagônico, Pedro e Cornélio. Um pescador e um oficial do exército. Pessoas completamente diferentes. Pessoas que jamais o império conseguiria unir, pessoas que jamais a filosofia conseguiria unir, pessoas que jamais a cultura conseguiria unir. E aí Deus toma a iniciativa, porque Deus sabe que se esperar por nós, nós vamos perpetuar. E aí Deus começa a preparar Pedro para encontrar com Cornélio e Cornélio para encontrar com Pedro. E saiba que todos os movimentos na direção de um encontrar com o outro têm sua origem em Deus. Só que muitas vezes você dá crédito a outra pessoa. Você dá crédito a um humanista. Mas ele mesmo, quando estava escrevendo, já estava escrevendo porque Deus estava soprando ali no ouvido dele. Certo? Porque todo ser humano, por mais pecador que seja, por mais ateu que seja, por mais longe de Deus que esteja, ele tem ainda em si um resquício da imagem de Deus nele. Então agora Deus tira Pedro do seu ambiente cultural. Porque muitas vezes o ambiente cultural é que nos torna racistas. E aí Pedro sai, vai para uma cidade de Jope, que era uma cidade praiana lá, a religião não tinha tanta força, tanta pujança como... E Pedro começa ali a experimentar mudanças na vida dele. Ele está em Jope. E lá em Jope ele começa a romper o racismo. Porque a primeira coisa que Pedro faz é se hospedar na casa de um xará dele, chamado Simão, o curtidor. Mas, pastor Gilberto, como assim? Cheguei agora, eu não entendi. É porque curtidor trabalhava com pele de animais. E isso, para o judeu, era imundo. Mas Pedro, sem perceber... Quando ele está longe da terra dele, de frente para o mar, relaxado agora, sem muita gente olhando assim. Porque às vezes nós somos racistas para o outro ver.
para ver a nossa superioridade. A gente quer desdenhar, debochar e humilhar o outro para que o outro veja. E sem plateia, aí a gente não é racista, não. Aí a gente guarda o racismo, certo? Então Pedro agora está na casa de um curtidor, que era um judeu que resolveu trabalhar com pele de animais mortos, e esse homem não era aceito no templo, por isso ele foi morar numa cidade praiana, e Pedro está ali. E agora, Pedro já está morando na casa de Simão o curtidor, mas Pedro nem sequer está percebendo que ele já está se aproximando de pessoas que ele antes não se aproximava, que lá em Jerusalém ele jamais teria feito isso, mas agora nada como uma boa praia, nada como uma viagem, nada como você ter o horizonte alargado, para você já ir começando uma mudança, certo? E aí o que acontece? Diz a Escritura que Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor. Olha aí, isso aqui, meu amigo, você jamais poderia imaginar. Curtidor era o cão para o judeu normal. Aí Deus agora diz: Pedro, eu vou preparar você porque você vai levar o meu evangelho. Uma boa notícia. E aí Pedro está com fome e orando lá no andar de cima da casa de Simão, olhando para o mar, fazendo uma oração ao meio-dia. E aí o relógio biológico começa a dizer, começa a despertar, a dar umas despertadas e dizer: está na hora de alimentar-se. E Pedro começa a sentir fome, mas parece que o almoço ali está demorando. E aí ele tem uma visão, e ele vê um lençol descendo do céu, provavelmente porque tinha um toldo lá, e ele tem uma visão. E naquela visão ele vê todo tipo de animal, porque na cultura dele tinha um animal imundo e tinha um animal limpo. Mas ele viu, Deus botou tudo misturado. Igual a Arca de Noé, tinha todo tipo de bicho. Mas o povo não crê na Arca de Noé, assim não crê em Deus, não crê no dilúvio. Porque quando você crê em Deus, então crer no dilúvio é possível. Quando você crê em Deus, todas as demais coisas são possíveis. Agora, se você não crê em Deus, o que eu posso fazer? Um direito seu. Então Pedro agora tem uma visão, e Deus diz assim: Pedro está com fome, levanta, mata e come. Pedro de jeito nenhum. Nem Deus, meu amigo, tira o racismo de uma vez. Nem Deus. Aquilo que foi incrustado, nem Deus tira de uma vez. E aí tem um monte de gente querendo tirar, querendo acabar da noite para o dia. Vai não, meu. E aí o lençol some. Deus desce o lençol de novo. Pedro mata e come. Pedro disse: de jeito nenhum, Senhor. Na minha boca nunca entrou determinados animais que estão aí, e não é agora que vai. Nem Deus conseguiu. Na terceira vez Deus disse: Pedro mata e come. E Pedro disse: de jeito nenhum, Senhor. Isso aí é imundo, tem animal imundo aí. Estou morrendo de fome, mas fico aqui com a fome. Prefiro a fome do que me contaminar com esses animais imundos. E aí Deus chega para Pedro. E aí Deus dá a moral da história. Deus diz: Pedro, não chames tu comum ou imundo aquilo que eu já purifiquei. Porque ele era tão escrupuloso que agora até o que era comum, que todo mundo comia, ele não queria comer. Ele queria ser diferente em tudo. E o racismo é isso, é eu me achar diferente, mas de diferente para cima. A régua para mim, ela sobe, para o outro, ela desce. E aí o que acontece? Pedro agora fica procurando entender que negócio é esse de animal tudo junto, dos bichos tudo junto. E Deus dá um carão em mim para que eu não chame comum ou imundo o que ele já purificou. Aí Pedro está imaginando, buscando solução para isso. O que Deus quer dizer com isso? E Deus deixou o menino lá pensando. Reflita, meu filho.
E aí Deus dá uma visão a Cornélio. Cornélio, ele está, é um romano que vem para a Judéia e que começa a aderir ali, ser um homem temente a Deus, e ele está orando. Muitas vezes o que falta para acabar ou minimizar o problema do racismo é temor a Deus, né? É porque nós tiramos Deus da jogada, nós tiramos Deus da nossa existência e está aí. Está aí o que dá. Nós excluímos Deus e aí nós estamos com esse complexo de que nós estamos no lugar de Deus e que todo mundo está abaixo de nós. E a gente só justifica. É porque tem uma cor diferente, é porque é de uma raça diferente, é porque tem uma religião diferente. E aí agora Pedro fica prestando atenção. E Deus agora está agindo lá no outro lado, porque Deus não age só de um lado. Meu amigo, ninguém vai resolver a questão do racismo unilateralmente, só de um lado. Aí Cornélio está orando quando de repente ele vê um anjo. E o anjo diz: Cornélio, tua oração foi ouvida. Tuas esmolas, Cornélio, estão agradando a Deus. Agora você precisa, Cornélio, mandar chamar um homem que tem por nome Simão Pedro. Vixe, é de engoiar, meu amigo. Quando o romano ouvia falar em Simão, já sabia que era aramaio. Já ia fazer assim, já tinha que descer meio engasgado. Porque os soldados achavam que a Palestina era o fim do mundo e quando Roma queria puni-los, dizia assim: você está destacado lá para a Palestina. Eles já iam assim com ódio, já iam com raiva, sabia que o judeu era trabalhoso. Então agora você imagine o anjo chegando e dizendo: é porque Deus mandou um anjo. Se Deus mandasse outra pessoa, tinha saído de lá com a espada no pescoço. Aí o anjo diz: mande chamar um homem por nome Simão Pedro. E ele vai te dizer o que você precisa ouvir. Mas por que o anjo mesmo não falou? Porque existem coisas que Deus deixou para que nós resolvamos. Porque são coisas que nós precisamos perceber, imaginar, compreender e chegar a um denominador comum e dizer: elaboramos em equívoco. Como nós somos bobos, como nós somos meninos, como nós somos arrogantes, como nós somos prepotentes. Mas isso cada pessoa tem que chegar e dizer: para vencer a prepotência eu preciso de Deus. E aí, por que o anjo não prega? Para ver se Cornélio vai ter a humildade de dizer assim: rapaz, eu vou mandar chamar o Simão. Mas não tinha outra pessoa, não. Por que ele não mandou chamar Pôncio Pilatos? Mas manda chamar logo Simão. Mas o que acontece? É que Cornélio, apesar de ser um oficial, ele era humilde. E a humildade vai mostrar que ela triunfa sobre estas questões. E aí Cornélio chama 2 funcionários, chama um soldado e diz: olha, vamos lá na cidade vizinha, vão lá em Jope e chamem esse homem e contem para ele o que aconteceu aqui. Eu quero ouvir o que esse homem tem. O grande problema é que nós não queremos ouvir o outro lado. É que nós somos racistas. Quando nós somos religiosos e nós não queremos ouvir a antropologia secular. É que nós somos racistas quando nós somos acadêmicos, teóricos, e a gente acha que todos os outros, principalmente os religiosos, são um bando de ignorantes. E que a gente se acha superior e que não dá para conversar, não dá para ter um diálogo. Não dá nem sequer para ouvir, porque parece besteira. E aí assim, meu amigo, nós não vamos resolver nunca, porque tem que haver de um lado humildade para dizer assim: rapaz, eu vou ouvir o outro.
E ele agora se dispõe a ouvir o tal do Pedro, o judeu, conhecido como aquele cara chato. Como aquele cara assim abusado, que não tolerava ninguém, e que o romano se achava melhor do que ele, porque estava com ele na ponta da bota. E por outro lado, o judeu tinha raiva do romano. E aí Jesus chega e diz assim: olha, quando um soldado romano te obrigar a caminhar 1 milha só para encrencar com você, vai com ele 2. Se eu fosse você, eu lia a Bíblia. Certo? E aí agora Cornélio tem uma visão e manda seus funcionários, soldados e empregados de confiança lá para Jó. Quando Pedro está lá, chega, Pedro está orando, batem na porta. Quem bate na porta, Pedro nunca imaginou. Porque Deus é imprevisível, Deus não cabe na nossa agenda. O grande problema é que você que está me ouvindo e não é cristão, ou talvez olhou o tema e disse: eu quero ver a besteirada que ele vai dizer. Você nunca escutou com calma, com humildade. Você nunca parou para perceber o outro lado. Você já parte do pressuposto de que você está com a razão e que eu estou errado. Mas eu não parto do pressuposto de que você labora em erro. Eu parto do pressuposto de que você, sendo a imagem e semelhança de Deus, tem noção do que Deus quer, mas não tem poder e nem sabe direito como chegar a esse ato, a essa construção que é de acabar com o racismo ou minimizar. E aí o que acontece? Agora eles batem na porta e daqui que está um homem chamado Simão Pedro. Nós somos do centurião Cornélio, ele mandou a gente chamar aqui, e o centurião Cornélio está querendo que Pedro vá lá na casa dele. Agora Pedro fica doido. Como é, menino? Espera aí, deixa eu entender, cheguei agora, eu estava ali comendo, e os empregados, não é humildade, porque é coisa difícil, porque o romano era assim, orgulhoso, mas agora eles chegam lá e dizem: olha, porque é o seguinte, nosso patrão, porque quando você convive com gente humilde, a tendência é você se tornar humilde. Quando você se convive com gente arrogante, a tendência é você se tornar arrogante. Por isso que muita gente de universidade é arrogante. Porque acha que tem um rei na barriga, que sabe mais do que todo mundo. Geralmente quando a gente faz a faculdade, a gente começa a se achar. Certo? A gente começa, quando eu estava na faculdade, tanto professor achando que ele é Deus em carne, que ele é o verbo que se fez carne, que domina tudo, que sabe de tudo. E aí o que acontece? Pedro agora está descendo para almoçar e batem na porta e disseram: nós somos lá do centurião Cornélio. E é o seguinte, ele estava orando às 3 da tarde. Veio a sintonia, mesma hora que Pedro estava orando. Porque o judeu tinha 3 momentos de oração, era 9 da manhã, 12 e 3, Pedro está orando por volta das 12, o homem tinha orado um dia antes. E Pedro agora está perguntando o que é. E às vezes Deus está falando comigo, com você, através de acontecimentos, e a gente não percebe. E a gente é surdo, ou se faz surdo, ou ensurdece para o clamor de Deus gritado através das circunstâncias. E aí o que acontece? Os homens chegam, e agora? Porque naquela época não podia pisar nem o pé na porta. E aí os homens chegam, e Pedro diz o seguinte: sou eu. Os homens contam: olha, o centurião teve uma visão, e o anjo mandou chamar o senhor, e o senhor, meu patrão, mandou chamar o senhor. Nós viemos aqui para levar o senhor.
Aí Pedro olha para o relógio, para o tempo, que naquela época era o tempo, e vê que já está ficando de noite. Pedro tem outra bomba nas mãos agora. O que ele vai fazer com aquela comitiva? Porque não podia nem sequer pisar na porta, quanto mais chamar para dormir. E aí Pedro agora dá mais um passo, porque para vencer é passo em passo. É desconstruir e construir novamente. Aí Pedro agora, rapaz, é o seguinte, não tem jeito, né? Vocês vão dormir aqui e amanhã de manhã nós viajamos. Então agora, pela primeira vez em toda a sua história, Pedro, um judeu, deixa um romano, um pagão, dormir debaixo do mesmo teto e ele não tem nenhum mal. E ele não passa mal, e ele percebe que é gente do mesmo jeito, e ele percebe que dorme do mesmo jeito, que ronca do mesmo jeito, que come do mesmo jeito. E aí ele vai aprendendo, rapaz, nunca tinha dormido com um pagão, sabe que eles não meteram a mão e não levaram a minha carteira? Sabe que eles dormem, eles têm necessidade de sono igual a mim? O grande problema é que muita gente que discute sobre o racismo é gente de um lado só. É gente que nunca dormiu no mesmo teto do outro, do diferente. E aí agora, no outro dia, Pedro tem que ir. E eu imagino Pedro imaginando, agora como é que eu vou entrar na casa desse homem? Eu não posso entrar, porque eu não posso entrar. Aí Pedro pega e diz assim, olha pessoal, chama aí uns irmãos aí, porque naquela época tinha 7 testemunhas, ele chama 6, com ele 7. Segundo a lei romana, você tinha que ter 7 testemunhas para um acontecimento ser considerado válido. Então ele leva as testemunhas necessárias, rapaz, ó, eu não vou me meter nessa sozinho, não. Eu vou levar aí as testemunhas aí, porque o pessoal da minha raça, quando quiser me matar, eu tenho testemunha, porque o homem mandou me chamar. E quando ele chega lá, ele já vai logo dizendo, olha, vocês sabem que não é lícito a um judeu chegar perto ou entrar na casa de um pagão. Ele diz, mas Deus, esse mais faz toda a diferença. Mas Deus me ensinou a que ninguém tivesse por comum imundo. Então, primeiro precisa de ensinamento, de educação, mas não somente a educação formal. Porque se a educação formal resolvesse o problema do mundo, em boa parte já estaria resolvido. Certo? É aquela educação que começa em casa, que são valores de família, que são valores de Deus, que o mundo quer chutar, e aí que é um mundo bom. Que a gente diz, não se meta a Deus. Mas quando vem uma pandemia, engraçado, rapaz, quando vem o corona e a turma tem que trabalhar com medo do corona, menino, todo mundo dá as mãos, e a gente vê na mídia, todo mundo orando, agora todo mundo com medo, Senhor me proteja, até os ateus estão lá, dizendo, Senhor, olha, depois que eu fiz medicina, não cria em ti não. Mas, em todo caso, né, para eu não pegar corona, vai que o Senhor existe. Então, me proteja aí. Então, eu vou ficar calado, mas pelo menos na mão eu dou. E aí você vê, vem com os médicos, tudo orando. Agora. Antes ninguém orava. Confiava só no conhecimento que ele adquiriu na faculdade e lá no hospital, e na clínica, e se achava o tal. Agora, tá comendo corona. Certo? E aí o que acontece? Pedro chega. Quando Pedro chega, Cornélio dá uma carreira. Pedro está pensando como é que eu vou falar para esse homem que eu não posso entrar na casa dele.
Como é que eu vou falar para esse homem? O homem é tão humilde que quando ele vê Pedro, ele não vê Pedro como o chato, o abusado, horrível, o judeu intragável. O homem corre e se ajoelha aos pés de Pedro. Ele diz, rapaz, se o anjo falou, esse cabra deve ser do bom. E cabra aqui no Nordeste é cabra macho, é o que a gente chama, é homem. Então o que acontece é que um tomou a decisão e o outro também, é que Pedro resolveu vir, querendo saber como é que resolvia. E aí no meio do caminho, quando ele pensa como é que eu vou entrar, o homem não deixou nem sequer entrar, o homem saiu. Então, se nós queremos vencer, tem que ser uma coisa dos dois lados. Não pode partir só de um. Então Pedro faz a parte dele e Cornélio faz. Aí Pedro diz, olha, vou explicar para o senhor. Até hoje, o senhor sabe que o senhor conhece a minha religião, o senhor é o delegado aqui, o senhor já viu muitos conflitos aqui, o senhor sabe que não é lícito para mim. O que eu estou fazendo é novo. E Deus nos chamou para fazermos coisas novas, porque o evangelho é isso, boa, angelia, nova, notícia. O evangelho é boa nova, o evangelho é coisa nova. O evangelho não é coisa velha, o evangelho é fora racismo. Paulo chega e diz, em Cristo não há macho nem fêmea, nem judeu nem gentio, porque o mundo estava todo dividido. Nem religioso, nem irreligioso. Nem macho, nem fêmea. Então agora ele diz assim, nem bárbaro, nem culto, que era o grego. Ele diz agora, não é que essas divisões não existissem, ele diz simplesmente que no cristianismo isso não tem valor. Não importa de que raça você veio, não importa o tamanho do dinheiro que você veio, não importa se você é culto ou ignorante, não importa se você é feminino, é do lado feminino ou masculino, não importa. Todos agora estão nivelados, são irmãos e Cristo é o superior único. E sendo ele superior, veio para servir. Ele disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E ele tira a roupa, a parte de cima, pega uma toalha e diz, me dê o pé que eu vou lavar. E Pedro diz, de jeito nenhum. O senhor não vai me lavar. Ele disse, vocês me chamam mestre e senhor. E eu sou. E sendo eu mestre e senhor, vos lavei os pés, vocês devem dar o exemplo. E aquele era o trabalho do menor escravo da casa. E Jesus diz, eu não vim para ser servido, mas para servir. E nós temos um monte de gente que está trabalhando, entre aspas, na causa contra o racismo. E é gente racista, e é gente que não ouve o outro lado, e é gente que se ensurdece, que se acha superior, supremo, absoluto, e que ele tem a resposta para tudo e ninguém pode opinar, e que todos os outros, principalmente os religiosos, são um bando de ignorantes. E que a Bíblia, que eles preferem outros livros que eles encontraram na faculdade. Livros que com 5, 6 anos, 10 anos, já está obsoleto, arcaico. Enquanto que a Bíblia tem quase 6.000 anos e ainda continua falando ao meu coração e ao seu hoje. E que não houve um livro para ultrapassá-la. Nenhum livro chegou para substituir a Bíblia. E lendo a Bíblia eu encontrei muitos defeitos em mim. Nela não. Eu encontrei em mim. E eu digo a você, a Bíblia é um livro perigoso. Não leia, porque você pode ser mudado totalmente. Porque se você ler, como dizia Lutero, ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Então o que acontece? Agora Pedro está atribulado, mas a humildade do homem foi tão grande que Pedro resolve entrar. E quando Pedro resolve entrar, Pedro tem uma surpresa.
O homem tinha juntado a família, os amigos, para ouvir um judeu. É agir de Deus, meu amigo. É trabalhar em parceria com Deus. Só dá resultado se a gente trabalhar em parceria com Deus. Certo? E a gente diz assim, pai, se o senhor esperar que eu resolva, eu não resolvo não. Mas se o senhor me ajudar, eu vou lá e resolvo. E aí Pedro agora, quando bota o pé dentro da casa do homem, ele já não está mais sentindo nenhum mal-estar. Ao invés de ele se sentir assim contaminado, imundo, nojento, em pecado, ele olha para aquelas pessoas assim, com um amor tão grande. E ele começa, né, a ministrar o evangelho, coisa que ninguém imaginava em ministrar o evangelho. E aí Pedro começa a falar do evangelho de Jesus. Ele diz, então falou Pedro, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Agora ele está olhando lá para a visão, lá para trás, e ele diz, rapaz, eu estava errado. Rapaz, quão equivocado. Deus pensa de um jeito e eu na minha religião penso de outro. E quantas vezes cientistas estão equivocados e religiosos estão equivocados, mas em sua prepotência e arrogância e em supremacia e absolutização do eu, não dão o braço a torcer. Um não quer partilhar com o outro. E às vezes nós temos gente que é racista de um lado e racista do outro, mas ninguém quer dar o braço a torcer. Ninguém quer dar um passo na direção de uma convivência pacífica e harmoniosa e compreensiva do outro. Ninguém quer passar por cima dos seus escrúpulos, das suas ideologias. Ninguém quer abrir mão. A gente quer que o outro mude. Porque a construção hoje para acabar o racismo é assim, que o outro mude. Eu continuo do mesmo jeito, eu não dou nem um passo. Ele tem que dar um passo e a gente vai criminalizar. Porque para ver se obriga ele, se o obriga a dar um passo na direção certa. E aí, meu amigo, se não vai pelo amor, a cadeia vai gerar mais ódio. A cadeia vai gerar mais raiva. A cadeia vai gerar mais racismo. O pagamento de fiança vai ser descontado no racismo. E aí Pedro chega e diz, agora eu aprendi a lição. E ele diz, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Agora chegou a uma conclusão tremenda. Ele disse, agora eu entendo a história do lençol lá, com todo tipo de bicho. Todos nós somos iguais. Deus aceita a todos. Se você não entendeu a mensagem religiosa ainda, ou você é um pregador que ainda é racista, é porque você nunca compreendeu o espírito do evangelho. E aí ele diz, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Qual é o evangelho? Da paz. Da paz. O evangelho é para promover paz. Racismo é animosidade, hostilidade. O evangelho traz paz, mas traz paz para os dois. E precisa que os dois queiram. Por meio, aí ele diz assim, por meio de Jesus Cristo. A solução está em Cristo. Em Cristo nós temos paz. Cristo traz paz. Ele disse, eu vos dou a paz. Não dou como o mundo dá. A paz de Jesus é diferente. A paz de Jesus invade corações. Dos mais distintos, dos mais diversos, quando ela inunda o nosso coração, quando a gente ouve o evangelho, e esse evangelho inunda o nosso coração, e essa graça divina flui na direção do nosso coração, meu amigo, o amor divino entra no coração e o racismo pula pela janela.
Porque aí a gente não vê mais a cor da pele, não vê mais a nacionalidade, não vê mais a cultura ou incultura. Agora a gente ama. Agora a gente foi atingido pelo profundo amor de Deus. O grande problema é que nós temos um monte de gente que é religioso, mas que não ama. E aí diz assim, este é o Senhor de todos. No dia que você descobre que Jesus é Senhor de todos, a arrogância vai embora. O grande problema é que você, que está do outro lado, que só crê na antropologia, certo? Humana, científica, certo? Você excluiu o senhorio de Jesus. E isso desde Adão, nós excluímos Deus da nossa vida. E aí todo mundo está brigando para ser senhor, é por isso que tem racismo. Porque o racismo não é só contra a etnia ou cor da pele. Veja a definição desse simples pastor. Já fiz várias faculdades. Não sou bobo. Certo? Mas um dia essa palavra encheu meu coração e a minha alma. Por exemplo, eu posso falar com você assim: Bereshit bara Elohim vet hashamayim vet haaretz. Vehaita tohu veroshel pinei terron. Verua Elohim. Merahefet al pinei terron. Vaiomer Elohim. Or. Vai rior. Ou então eu posso dizer assim, enarquei em rologos, cai rologos em prostonteon, cai teos em rologos, o deis erquetais, proston patera, eime diemu. A gente pode dialogar em hebraico, aramaico, grego, certo? Mas a questão não é essa. A questão é que, enquanto Jesus não for Senhor, por isso é o Evangelho, porque quando Jesus é Senhor, todos nós estamos abaixo e todos nós estamos no mesmo nível, mesmo que a gente tenha nível diferente, porque a gente não é daltônico. A gente sabe que existe gente culta, gente inculta, mas isso já não importa mais, porque a gente sabe que quem é Senhor, nos dias de Jesus tinha escravidão. Mas aí Paulo diz, olha, quem é Senhor é escravo de Cristo. E quem é servo é livre em Cristo, porque liberdade é um conceito e não uma prática. Porque eu posso estar preso fisicamente, socialmente estar livre na alma. E eu posso estar livre socialmente, fisicamente estar preso. E como tem gente presa. Por isso eu prego a máxima: presos, porém livres, livres, porém presos. Há pessoas que estão presas, mas a alma vaga, a alma viaja, a alma se deleita, vai ao céu, viaja, lê livros. Tem liberdade para fazer o que quer, mas tem domínio, não faz o que quer. O seu eu não está mais no trono, o eu está na rédea, quem está no trono é Deus. E tem gente que pensa que está livre, confunde liberdade com libertinagem. Tudo é conceito. Então aí ele diz assim, Senhor de todos. Quando Jesus é Senhor de todos, não tem mais cacique, só tem índio. E não vai levar isso para o lado do racismo. Agora só tem servo. Senhor só tem um. Certo? Aí há um equilíbrio. Quem era exaltado foi rebaixado. Os livres agora são servos. E os servos agora estão no mesmo patamar dos livres. Em Jesus, todo mundo se nivela. O que está faltando é Jesus. O que está faltando é o senhorio de Jesus. Porque para muita gente Jesus só é palavra. Jesus é apenas um nome que se pronuncia. Mas ele não é Senhor da vida. E é por isso que nós temos tanta hostilidade, tanto racismo, porque Jesus não é Senhor.
Aí Pedro diz assim, vocês conhecem a palavra que se divulgou por toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo de João, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E ele diz, e nós somos testemunhos de tudo que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, a qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. Ele está dizendo, ele só fez o bem. E ele diz, isso aí vocês todos sabem. E o que deram a ele? Uma cruz. Deus deu o melhor que tinha para nós, Jesus. Por isso não acredite naquele adágio que diz, o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus já veio. Deus não tem nada melhor para dar à raça humana do que Jesus Cristo. E aí o que acontece? O que nós demos a ele? A cruz. Foi isso que nós demos a ele. Ele veio e curou. E balsificou a nossa vida. Descedentou a nossa alma. E tirou as cargas, as culpas. E mudou a nossa psique. E veio na direção do amor, e veio para todos. E Jesus parava para atender criança. E Jesus não dizia, tira esse menino daqui que está atrapalhando a celebração. Jesus dizia, deixa o menino, deixa a turma correr. Senta aqui, menino. Vou usar você como exemplo. Quem não se fizer como uma criança, não é quem se fizer criança. Tem um monte de gente aí que quer continuar criança o resto da vida. Jesus entrava nos cemitérios, tinha uma pessoa lá se rasgando, ele tinha uma patologia psiquiátrica. E aquele homem está se rasgando, e ele tem uma mistura de doença mental, de patologia, com espiritualidade, que está, muitas vezes, que a ciência não consegue ver isso, é que muitas vezes não é só patologia. É porque é os dois extremos. O religioso olha e diz assim, é um demônio. É um espírito do outro mundo. Qualquer fenômeno, ele diz que é um espírito do outro mundo. O cientista da ciência chega e diz, não tem explicação. Mas muitos descobrem que não tem explicação. E eu já conversei com colegas que dizem assim, ó, Gilberto, essas coisas aí não é da nossa área, não é da nossa alçada, não. Porque nem tudo vai ter explicação. E aí o que acontece? Agora Jesus anda fazendo bem e mataram. E aí ele disse, mas sabe o que aconteceu? Deus não desistiu da raça humana. Deus não desistiu de pacificar a raça humana. Deus não desistiu de acabar com o racismo. E Deus continuou. E ele disse, sabe, essa é a história. É o que a gente chama de evangelho, é a boa notícia. É que Jesus morreu. Mas olha o que aconteceu. A este ressuscitou Deus no terceiro dia. O pessoal diz assim, pastor, por que Jesus não tinha dinheiro nem sequer para comprar uma sepultura? Ele foi enterrado na sepultura de José de Arimateia, porque queria passar só o final de semana. Ele não é como a gente, que pretende passar lá o resto da eternidade. Não. Ele disse, eu vou, depois de 3 dias eu volto. Pode contar aí, comece a contar, que daqui a 3 dias eu volto. E ressuscitou. E muitos cientistas têm tentado provar que Jesus não ressuscitou, e aí descobrem que existem mais evidências para a ressurreição do que para a não ressurreição, e acabam passando para o cristianismo. É só você que acha que é da ciência que sabe tudo, dá uma lida. Certo? Parar de ler só os livros que você gosta. Porque o grande mal é assim, de um lado tem gente que só lê a Bíblia e não lê mais nada, é completamente alienado, é o alienado de Jesus, é o ET de Jesus. Do outro lado tem outro que só lê livro se for científico, é como se a ciência fosse uma deusa inerrante. E aí ele não vê que o que ontem era verdade, hoje a ciência já diz que não é. E ele não vê que ela está em progresso, e que o que hoje é tido como verdade, amanhã pode não ser.
Porque ela ainda não parou, ela ainda está em evolução. Mas tem gente que acha que já parou e que ela é a deusa suprema. E debaixo dela todos têm que andar. Aí um grande problema. Trata a corona com cloroquina ou não? Cloridato de cloroquina. Aí alguns dizem assim, rapaz, eu trato e aqui a pessoa não vai. O outro diz, não. Aí vem um e traz. O que você acha que tem por trás disso? Você que está me ouvindo que não é bobo. O que você acha que tem por trás disso? Por que para uns servem e para outros não? Será que uns foram à faculdade e eles passaram lá no chute? Assim? Então o que acontece? A mensagem do Evangelho diz que esse Deus ressuscitou. Aí assim, ao terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, que aparecesse. Não a todo o povo, mas as testemunhas que anteriormente foram escolhidas por Deus. A nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressuscitamos dos mortos. Ele está dizendo, eu sou testemunha ocular. Eu não estou inventando um fato, eu comi e bebi com Ele depois da ressurreição. Eu sou testemunha. Cristianismo não é uma religião inventada. Cristianismo é uma religião, não melhor dizendo, nem religião é. Porque cristianismo é uma vivência com Deus. Religião é uma série de rituais. Cristianismo é, antes de ritual, uma comunhão, uma convivência, uma adequação da nossa vontade à vontade de Deus, da nossa finitude à infinitude de Deus, da nossa pequenez à grandeza de Deus. E aí diz assim, Deus ressuscitou dos mortos. E o Evangelho traz isso, o Evangelho nivela as pessoas, diz, Jesus morreu. Nós demos o pior, Deus deu o melhor. Deus deu a ressurreição. E ressurreição testemunhada. Então isso é Evangelho. É dizer que o Cristo morreu, mas não ficou lá. Jesus não está mais enterrado. Por isso eu não quero ir visitar o Santo Sepulcro. Por quê? Gente que foi lá na minha frente levou um carão. Quando Maria Madalena foi lá e as outras, o anjo disse, por que vocês buscam o vivente no meio dos mortos? Ele não está aqui, mas já ressuscitou. Jesus não está no túmulo. Você pode pegar todos os cientistas que você conhece, todos os escritores, porque todos nós temos uma Bíblia. Como é? Pastor, não entendi. Todos nós, ateus e cristãos, todos nós, seja qual for a religião, temos uma Bíblia. Porque o que é Bíblia? Bíblia vem de biblos, livro. E um livrinho é biblion. E uma coleção de livros chama-se o plural Bíblia. Tó biblion é o livro. Tá Bíblia são os livros. Então todos nós temos os livros que a gente crê. O engenheiro tem os livros que ele crê. O médico tem os livros que ele crê. E o crente tem a Bíblia. Só que a sua coleção, não forma um volume só. E você não botou o nome de Bíblia, mas você crê nele. E você tem um livro que você não crê, que você joga fora. Então todo mundo tem uma Bíblia. Só que nós acreditamos que a nossa tem origem divina. Essa é a diferença. Então você também tem o seu conjunto. Certo? Só qual é o grande problema, pessoal? É que o religioso não vai ver o livro da ciência. Mas hoje já tem um monte de pastor, padre, que não são bobos, viu? Gente que começou a estudar. Né? E tem gente da ciência que nunca resolveu ler a Bíblia. Quando lê a Bíblia é para procurar erro. Leia a Bíblia de forma cética. Leia as Escrituras, ouça o Evangelho. Veja se o Evangelho não tem poder de triunfar sobre o racismo. Certo? Você vai ver que o Evangelho, se você ler um pouco de história, o Evangelho entrou no mundo romano, que era um mundo totalmente esquizofrenizado, estilhaçado.
E quando o evangelho entrou, Constantino olhou e disse, rapaz, este evangelho do Cristo que morreu e ressuscitou consegue unir essa turma que se mordiam. E por isso ele abraçou o cristianismo. O problema, meu amigo, não é o cristianismo, é o que fizeram com o cristianismo. É que o cristianismo que existe hoje é uma caricatura do cristianismo do Cristo. E o que eu estou lhes falando como opção contra o racismo é o cristianismo, não é esse cristianismo que chegou até nós, mas o cristianismo das Escrituras, o cristianismo de Jesus Cristo, do ressurreto, daquele que morreu por nossos pecados e ressuscitou. E pecado é uma palavra indigesta, mas você é pecador e eu sou pecador. E quer você creia ou não, aceite ou não, não vai mudar a realidade, nós somos. Tanto faz você acreditar que existe ou não a Torre Eiffel, ela existe. Tanto faz você acreditar ou não que é pecador, você é. E é só olhar para dentro de si e fazer um autoexame que você vai ver que nós somos ruins. Que nós somos tão ruins que se jogar fora, o lixo devolve e diz, pega, leva que é teu. Não quero. O grande problema é que a gente acha assim, glória a mim, louvado seja eu sou tão bom, eu sou tão maravilhoso, eu sou o máximo. Mas em Cristo isso acaba. Em Cristo ele é Senhor e nós somos servos. E todo mundo fica nivelado. E aí Jesus diz assim, olha, você precisa alcançar as pessoas. Você sabia que houve um grupo de protestantes que eles queriam alcançar os não alcançados com o evangelho, e os não alcançados fecharam a porta e disseram, aqui não entra missionário. E aí os missionários ficaram com, Deus, como é que a gente faz para ir lá? E aí aquele povo tinha pouca gente para trabalhar e precisava de escravo. E estavam, botaram anúncio comprando escravos. E aí aquele povo se vendeu como escravo para poder ir lá, para evangelizar. Isso é vitória sobre o racismo. Isso não tem religião que faça. Isso não tem lei que obrigue. Isso é coisa de mudança de coração. Isso é coisa de mudança de vida. E aí Pedro diz assim, nós somos testemunhas. E ele diz, e nos mandou pregar e testificar que ele é constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Quando você chega em Cristo, você descobre que você tem uma missão, e essa missão você não pode agora mais segregar. E foi o grande problema da igreja no começo, é dizer assim, rapaz, a igreja era constituída só de judeus convertidos. E aí eles, por terem essa limitação de não entrar em contato com outros povos, eles tinham dificuldade, ficaram lá em Jerusalém. Aí Deus mandou uma perseguição, porque às vezes nada melhor do que uma boa perseguição. Nada melhor do que um coronavírus para fazer todo mundo ficar bem temente. Aí a Escritura diz que eles fugiram e por onde quer que passavam, anunciavam o Evangelho. Primeiro aos judeus, mas depois teve um grupo que começou a anunciar aos gregos. Aí Deus chama um homem que era radical. Tinha um que tinha ódio de Cristo, tinha um que era racista do pé roxo. Acho que ele não era do pé só, não, ele era todo roxo. A Escritura diz que ele respirava ameaça e morte, tinha ódio de cristão. E ele queria varrer os cristãos da face da terra. Um dia Jesus disse, Saulo, Shaul, em hebraico, por que você me persegue? Jesus diz assim, duro é contra ti recalcitrar contra os aguilhões, faz tempo que o meu amor te persegue. E você, aguilhão era uma vara de ponta que você botava assim para o touro que era... que não queria ser domado, que achava que nunca ia baixar a nuca. O touro, quando dava um coice, aí ele batia naquela ponta, aí ele já pensava duas vezes antes de dar o segundo coice. E daí a pouco ele estava baixinho, com a nuca baixinha. Foi isso que Jesus fez com o apóstolo Paulo. Deixou ele bem humildezinho. E agora aí ele disse, quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. O que eu faço agora? Jesus disse, peguem ele pela mão, levem lá para Damasco. Jesus chega e diz assim, Ananias, tem um homem aí que você precisa ir lá
para conversar com ele, para romper as barreiras. E Ananias, amém, Jesus, tudo bem, estou sempre aqui, apostos, apostos. E aí Jesus diz assim, o nome dele é Saulo. Vixe, Jesus, Senhor, eu tenho ouvido quantos males, esse homem é ruim, Senhor. Era outra pregação que eu ia fazer, certo? Aí Ananias vai lá, depois a gente vai conversar com essa sobre questão do racismo. Ananias chega lá e diz assim, irmão Saulo. E sabe o que aconteceu? O Saulo, este Saulo todo roxo, que odiava, que matava, que guardou as vestes, que foi testemunha, que deu parecer favorável aos que apedrejaram Estevão. Agora esse Paulo começa a anunciar o evangelho. Só que esse Paulo não quer mais nem saber quem é. Ele vai lá para gente do pé rachado, ele vai para gente pagão, ele sai no ano 46, chamado por Deus, volta 2 anos depois, no ano 48, depois ele faz do ano 49 ao ano 53, depois de 54 a 57, e em 12 anos ele alcança o Império Romano. E aí ele é preso e é levado para Roma. E quando o imperador vai dar o voto de que ele tem que ser morto, ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora a coroa da justiça me está guardada. Sabe por quê? Porque esse homem mudou o mundo. E ele chega numa cidade, e os cidadãos daquela cidade dizem assim, eles exclamam, os que transtornaram o mundo chegaram até nós. Traduzindo, os que viraram o mundo de ponta cabeça chegaram até nós. O povo estava com medo, mas eles estavam dando um grande testemunho. Disseram, esse povo muda o mundo. E eu quero dizer uma coisa, o evangelho bota o mundo de ponta cabeça. Porque o mundo que você imagina que está todo certinho, está todo errado. O mundo que você acha que está normal, na verdade está de ponta cabeça. E aí, quando Deus olha, Deus diz assim, o que é ponta cabeça para mim é normal para vocês, o que é normal para vocês está de ponta cabeça, eu vou agora ajeitar. E aí Deus chamou esse homem para ser uma testemunha, e Paulo agora tem que enfrentar gente que dá nele, gente ignorante. Ele tem que chegar em Atenas e passear no meio das estátuas. E ele tem que pregar lá no Areópago, a colina de Marte, o tribunal. Ele vai para a academia e dá testemunho. E aí ele vai falar de ressurreição, a turma diz, acerca disso te ouviremos depois. É demais para nós esse negócio de ressurreição. É isso que o evangelho faz. Quando uma pessoa é atingida pelo evangelho, ela se sente na obrigação e na necessidade e impulsionada e comissionada pelo ser divino aí na direção do próximo, seja ele qual seja a raça, de qual seja a raça, seja qual for a pessoa, seja qual for o gênero, seja qual for a educação, seja qual for a situação financeira, o evangelho nos coloca na disposição do próximo e a serviço do próximo. E o verdadeiro convertido não escolhe a quem vai pregar. E muitas vezes até escolhe, mas Deus diz, não. Você não vai para aí, não. Você vai para onde eu quero. Por isso a gente aprende nunca dizer não quero, não posso, não vou. E não faço. Porque acaba fazendo, querendo, podendo e indo. É porque Deus agora é Senhor. O grande problema é que Deus não é Senhor mais desse mundo. Ele continua sendo. Mas as pessoas ainda não descobriram que Ele é e não o aceitaram como seu Senhor. Aí assim, e dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão dos pecados. Porque o grande triunfo sobre o racismo é quando nós reconhecemos que racismo é fruto de nós sermos pecadores. Não de atos pecaminosos, mas de nós sermos pecadores nas entranhas da alma. De nós nascermos pecadores, o que os teólogos antigos chamavam de pecado original. E como nós somos pecadores por dentro, nós já estamos envenenados.
Nós não nos tornamos pecadores. Nós não somos, como Foucault e Rousseau disseram, que nós somos um produto do meio. Infelizmente, nós somos maus por natureza. Desde o dia em que os nossos pais optaram por andar sem Deus. E a única maneira de vencer o racismo e vencer todas as demais mazelas que assolam a humanidade, ou começar esse processo, porque ninguém se tornando cristão vai mudar da noite para o dia. Nós não cremos em um Deus mágico. Nós cremos em um Deus que começa a partir de uma nova consciência. O apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis para este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque se Deus não transformar aqui dentro, e não disser, você é pecador tanto quanto ele, você é tão soberbo quanto ele, você é tão racista quanto ele, você é tão mau quanto ele, você é tão condenado quanto ele, você é tão desgraçado quanto ele. Se Deus não der esse entendimento para que a gente caia aos pés de Deus, dizendo, Pai, me perdoe, nós nunca vamos começar a vencer o racismo. Então o Evangelho triunfa sobre o racismo. E hoje eu quero convidar você que me ouve, eu quero dizer uma coisa: existem trabalhos contra o racismo maravilhosos. Existem trabalhos que não são de cunho religioso, que são tremendos. Existe muita gente boa, preocupada. Mas eu quero lhe dizer no que eu creio. Eu creio que só Deus mudando o nosso coração. Eu creio que o único capaz de mudar uma mente, o preconceito, de mudar a maneira de eu enxergar o outro, é Deus. E sem Ele, nós vamos continuar enxugando o gelo. Sem Ele nós vamos lutar, mas o ódio está além das nossas terapias. Porque está lá dentro, instalada é uma enfermidade da alma. Onde a nossa palestra, a nossa educação, a nossa cognoscibilidade não chega, não alcança. Onde só o Espírito de Deus pode penetrar e dizer você é igual. E fazer com que a pessoa tenha consciência de que nós somos orgulhosos, nós queremos ocupar o lugar de Deus, nós absolutizamos o eu, e que nós precisamos descer do pedestal. E aí, meu amigo, há uma esperança. Quando a gente se arrepende, quando a gente experimenta a metanoia, não é droga não, metanoia, é uma mudança de mente, é uma transformação interior, que faz com que a gente olhe o outro, não mais como a gente olhava antes, que faz com que o apóstolo Paulo, que era o Saulo do ódio, se transforme em um homem que dedica a vida inteira para levar o evangelho a pagãos que ele odiava, que faz Cornélio se ajoelhar nos pés de Pedro e faz Pedro dizer, levanta, Cornélio. Cornélio chega e adora Pedro. Pedro diz, não, sou homem igual a você. Agora não há mais, em Cristo não há mais superioridade. E o grande mal é esse. Como as pessoas não têm um superior, cada um está procurando, o lugar está vago.
o lugar de Deus está vago para a maioria. Então está todo mundo querendo sentar no lugar. Tem uma fila enorme atrás desse emprego. Mas eu quero dizer para você que o lugar de Deus não está vago. Agora, o lugar de arrependimento está vago. O lugar de se reconhecer pecador e de pedir a Deus uma mudança está assim, ó, cheio de lugar. Tem lugar para você. Hoje você pode chegar para Deus e dizer: Deus, comece em mim. Deus, eu estou esperando que comece no outro. Deus, eu estou esperando que o Pedro venha à casa de Cornélio. Deus, eu estou esperando que o Cornélio se ajoelhe nos pés de Pedro. Mas Deus começou em Cornélio e começou em Pedro. E Deus hoje quer começar em você. À medida em que você descobrir que tudo isso é consequência de uma ruptura com Deus. De que a gente chama de pecado. E esse pecado que enfermou a nossa alma, enferma nossas relações, adoece nossa vida, adoece nossa sociedade, adoece nossa mente, adoece nossa família, adoece nosso emprego, adoece nossa educação e vai matando tudo. E vai destruindo o mundo. Até o momento onde a gente chega à iluminação do Espírito Santo e a gente se prostra e diz: perdão, Pai. Não posso e não quero andar só. E hoje Deus te chama ao arrependimento, ao reconhecimento de pecado e saber que o Evangelho é mais poderoso do que o racismo. E só o Evangelho pode transformar um ser humano racista em um ser humano que vê no outro a imagem e semelhança de Deus. Que Deus abençoe. Amanhã nós estaremos ao meio-dia com a nossa live. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças, eu aqui e você aí, e nós todos juntos nesse amor a Deus. Basta de religiosidade e que o Cristo possa invadir o meu coração e o seu. E você que não é cristão, que está ouvindo, deixa aí um comentário. Se você não gostou, pode deitar a lenha, pode falar mal, né? Mas eu dou a você o direito de falar. Eu dou a você que é cientista, que se especializou, que trabalha nesta área. Eu dou a você o direito de falar, eu respeito o seu falar. E nem peço a você que me respeite. Não. Isso é coisa de cada um. Isso é coisa de gente transformada. Eu leio livros de ciência, de antropologia secular, de como estão lidando com essa questão. Mas será que você aceita um desafio meu? Eu convido, não é um desafio, não. Desafio é uma palavra muito pesada, é um convite. Eu te convido hoje a ler a Bíblia sem preconceitos. Eu te convido a ler a Bíblia. Leia só o Novo Testamento, por enquanto. Sem preconceito, deixa ele falar. Mesmo que você não creia que é divino, que é inspirado. Mesmo que você acredite que é palavra de homem, eu sei que você gosta de leitura, porque qualquer pessoa que estuda, ama ler. Então, que a Bíblia, o Novo Testamento, faça parte da sua biblioteca. Dá uma lida nele. Porque hoje Jesus te convida. Hoje Jesus diz: o problema não é o racismo. O problema não é a corrupção. O problema não é a guerra. O problema não é a violência. O problema somos nós, que somos pecadores. E que o lugar de Deus está vago para muita gente. Mas aí quando você se reconhece pecador, a primeira coisa que você enxerga é Deus no trono.
Daí você se arrepende. E aí você diz, o que eu faço? E agora, Deus? Que eu descobri que esse tempo todo eu andei fora de sintonia contigo. Aí você ouve a mensagem do Evangelho, que Jesus morreu. E que por Jesus andar diferente da sociedade, o mataram. E por ele pensar diferente, e por ele falar nessa palavra tão indigesta, pecado, o mataram. Mas Deus o ressuscitou. E aí ele morreu no meu e no seu lugar. O castigo que nos traz a paz, diz o profeta Isaías, estava sobre ele pelas suas pisaduras, eu e você podemos ser sarados. Então hoje Deus oferece a qualquer pessoa que está aí do outro lado, e a mim, perdão, salvação, desde que a gente se reconheça pecador e invoque o nome de Jesus, porque a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então hoje, onde você estiver, não precisa de uma igreja, de um templo, onde você estiver, em qualquer lugar desse mundo, seja você quem for, se você entendeu que o mal não está fora, o mal não está na sociedade, o mal está dentro de nós, e nós só vamos resolver essas questões externas quando nós resolvemos com Deus o mal interno, que está aqui dentro. Então hoje Deus quer começar a mudar a tua vida, primeiro apagando os teus pecados, primeiro te dando perdão e iluminação para que você possa ver o mundo de outro jeito, para que você possa ver o mundo por outro prisma, por outra ótica. E Ele só perdoa porque Jesus pagou a nossa conta. Porque Jesus morreu para que eu não morresse. Porque Ele desceu para que eu subisse. Porque Ele se fez filho de homem para me tornar filho de Deus. Porque Ele se fez maldito na cruz para que eu receba a bênção do perdão, a bênção da salvação, a bênção da transformação, a bênção de ser uma nova criatura, um novo ser, uma nova criação de Deus. E hoje Deus te convida. Deus diz, meu filho, minha filha, arrependa-se. Arrependa-se e creia. Porque a Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o mais maravilhoso, você pergunta, pastor, eu estou aqui cabisbaixo, chorando. Será que Jesus me quer? Jesus disse, quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. E Jesus chega, levanta-se e diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você que está cansado, está cansado de enxugar gelo, está cansado de fazer coisas e ver que não vai a lugar nenhum, está cansado deste mundo, está cansado da devassidão, está cansado de pecar, está cansado de se drogar para ter um momento de alegria, está cansado de se prostituir para ter alguns momentos de satisfação, está cansado da vida, está cansado da família, está cansado de tudo, você que já não aguenta mais, talvez esteja pensando até em tirar a vida. Eu quero dizer uma coisa, Jesus disse, vem a mim, todos que estão cansados e oprimidos, seja qual for a sua orientação sexual, seja qual for a sua etnia, seja qual for a sua escolaridade, seja qual for a sua situação financeira, seja qual for o seu pecado, ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. E ele diz, quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E aí ele diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que hoje você possa encontrar o descanso que tanto procura.
Hoje Deus te oferece tudo aquilo que há muito tempo a tua alma busca. E Deus te oferece perdão e salvação em Jesus Cristo. Agora é contigo.